É, bom, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Neste momento estou fazendo um vídeo aqui, né? Aqui sobre, né? Nesta manhã gloriosa, né? Nesta manhã de, esta manhã aqui, né? Quarta-feira, de terça-feira, né? Hoje, né? Eu estava comentando também sobre, né? Aquelas, sobre aqueles história que eu estava falando sobre o Imbé, né? O patrimônio do Imbé, né? Estava referindo também, né? Às vezes esses vídeos que eu tenho posto no YouTube, né? Aí tem sido um vídeo escuro, né? Às vezes parece algum vídeo escuro, às vezes é porque às vezes deitado, né? Aí resolvi fazer o vídeo, né? Aí ficou escuro o vídeo, né? Falando, estava observando uma coisa, né? Estava observando. Como é bom, né, a vida, né? A gente viver, se levantar de manhã, né? Se levanta de manhã, tem aquele, aquele ar puro, né? Aquele aro, sabe, que Deus fez. Eu tava observando, né? Como é que é triste, sabe? Um homem viver trágica, uma morte trágica, né? Aquela morte que teve ali no Imbé, né? Ali era mais ou menos, eu acho que ali tem eu acho que dali, do Imbé, até chegar lá pro lado dos Córregos do Ouro, deve ter mais ou menos, eu acho que deve ter mais ou menos uns 50 quilômetros, mais ou menos, né? Eu curei uns 100 quilômetros, mas acho que não tem 100 quilômetros não, eu acho que é 50 quilômetros, eu acho, pegando do Imbé até o Córrego do Ouro, dá 50 quilômetros, mais ou menos. Tá meditando. Um homem, ele ele, ele, ele foge, né? Um dos capangas do Joaquim Cândido, lá do Imbé, né? Mais ou menos no ano de 1930, né? Talvez você vai pensar, mas o Geraldo Ferreira, ele lembra muitas coisas do passado, mas é uma história, né? Muito comovida, né? Essa história, né? Ali do Imbé, uma revolução que teve ali, no ano de 1930, né? Eu estava observando uma coisa, um homem né? Sair dali, né? Ele sai dali, de perto do seu patrão, né? Que era o Joaquim Cândido, né? E vai lá para o Córrego do Ouro, né? Ele sai para lá, chega lá, né? E chega soldado e chama ele para fora, né? Ele chega, sai para fora. E este homem ele foi amarrado no rabo do animal, no rabo de um animal, do cavalo, né? E eles arrastaram aquele homem até chegar no Imbé, né? Você vê, 50 quilômetros, um homem arrastado no rabo do animal, até chegar no patrimônio do Imbé, né? Eu estava vendo, rapaz, é uma morte muito triste, né? Muito, muito trágica, né? Mas infelizmente, né, esse homem, ele infelizmente, eles faziam muita covardia também, né? Eles Era um bando que convivia ali também na região do Imbé, né? No ano de 1930, mais ou menos. E eles andavam, às vezes topavam com as pessoas no caminho, fazia covardia, sabe? Dava risada, ria, né? E quando aqueles homens ele vinha pelas estradas, as pessoas tinham que correr, tinham que esconder também, né? Porque eles eram ruins, né? Eram homens
Segundo aqueles homens antigos, ali também da região do Imbé, aqueles que nasceram lá em mais ou menos em 1900, né? 1876, né? 1885, 1890, mais ou menos. E eles conviveram ali também, naquele tempo, daquela revolução que teve ali no Imbé, né? No ano de 1930, né? Mais ou menos. Mas foi triste. Mas a gente tem que conviver, né? Com as histórias que houve também, né? Naqueles tempos antigos também, né? Mas eu sei que é muito triste às vezes, né? Aquela morte que teve daquele homem, né? No ano de 1930, né? Ele foi arrastado no rabo do animal e trazido até o Imbé, né? A minha mãe comentava também, ela comentava essas histórias, né? Daquele homem que teve ali no Imbé, no ano de 1930, né? Mais ou menos. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo hoje também. Muita violência, muita violência, né? Muito, muita, muita maldade acontecendo também. Mas a gente precisa também de se apegar mais, né, a Deus. Então, infelizmente, eu recebi essas notícias aí, né? Quando eu estava lá no Imbé, aqueles homens antigos, né, que nasceram lá mais ou menos no ano de 1930, mais ou menos. Aqueles que nasceram em 1915, mais ou menos, 1910, 1900. Então eu conhecia de várias pessoas ali, né, mais ou menos, que conviveram naquela revolução de 1930, que foi muito triste, né? Muito triste mesmo, aconteceu. Mas a gente precisa de, infelizmente, temos que agradecer muito a Deus, que é só Ele mesmo que pode nos fortalecer, né? Pode nos dar graça também para poder passar o dia a dia, né? Dia a dia. Para falar a verdade, eu não consigo, às vezes, sempre às vezes eu pego o celular, às vezes, telefone, às vezes, sabe, às vezes eu mando alguns vídeos, às vezes, né? Falando também sobre aqueles casos que aconteceram ali no Imbé, né? Na região do Imbé. É um caso muito triste, né? Que aconteceu, mas quero falar também sobre também porque infelizmente estamos vivendo hoje num mundo muito cruel hoje. Muito cruel. Mas a gente precisa de
misericórdia de Deus. Amanhã, muito curioso, tá? Mas preciso também de ficar com Deus também. Chama está acesa, não pode se apagar. É verdade. Mas estava observando também, né, sobre aqui também as plantas também, né? As plantações também aqui de hoje também tem que pôr, vai muitas coisas também nas plantas, também vai calcária, né? Ureia também, né? Aquele adubo MPK, né? MPK, e o adubo 25-20 também. Muito bom também para pôr nas plantas também. Muito bom também para pôr nas plantas. Graças a Deus, a gente dá graças a Deus, né? Por receber esse dia tão maravilhoso, tão lindo, dia especial, mais esse dia que Deus nos concedeu.
Tá, não acredito não. Eu não acredito. Rapaz, mas que pode, viu? Hoje ninguém esperava a gente hoje pegar hoje um celular, né? E a gente, quando a gente liga o celular, a gente olha, a gente vê a gente mesmo, né? A gente vê a gente mesmo do outro lado da tela do celular. Muito interessante, né? Mas tá bom, viu? Agora eu quero ver esse vídeo no YouTube, né? Tá bom? E quando tiver você também no YouTube tiver uma oportunidade também, vocês deixam o vídeo aí também, passar abaixo do YouTube aí, tá bom? Esse vídeo, né? Eu estava comentando sobre o Joaquim Cândido, né? Joaquim Cândido, ali do Imbé, né? Joaquim Cândido, provavelmente, ele, mais ou menos, ele é daquela época lá, mais ou menos, né? De 1867, por aí, 1868, por aí. E esse fazendeiro que eu falei também, o senhor Joaquim Camilo, ele é de 1890, né? Em 1987 ele estava com 97 anos já, Joaquim Camilo. Era um homem muito esperto, viu? Um esperto, estava com 97 anos e parecia aqueles homens de 50 anos. Então, quer dizer, 40 anos a mais e parecia que ele se voltou aos 40 anos passados, né? Estava conservado, 97 anos, estava bem conservado, viu? E ele também, ele era muito, falava muito também nessa história de Joaquim Cândido, ali no Imbé, também. Né? Era muito triste aí, viu? Muito triste. Você vê um homem, né, sair de lá do Córrego do Ouro, havia até um Imbé arrastado no rabo de um cavalo, sabe? É muito triste, viu? Muito triste, sabe? É muito triste, mas simplesmente eles eram ruins, né? Eles foram mortos. Esse homem ele foi morto porque ele tinha cometido vários crimes. Tá? Infelizmente, ele chegava nas fazendas, abusava das esposas, né? Dos fazendeiros, sabe? Ele chegava, às vezes, tivesse uma moça, às vezes, se banhando, às vezes, numa cachoeira, às vezes, né? Ele chegava, abusava das moças, sabe? Eles eram ruins, eram homens ruins, né? Mas, infelizmente, naqueles tempos, foi uma convivência muito difícil, né? Mas, quero falar também, sabe? Mas é muito bom, né? Estar aqui fazendo este vídeo às vezes, tá bom?